Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à lição de número 6 na revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, tá? Que é no próximo dia 7 de maio que a gente vai estudar. Diz assim: pais zelosos e filhos rebeldes. O texto áureo está lá em Colossenses 3:20, que diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Nós vamos para a parte de número 2, tá? Que é o ponto 2 aqui. E eu convido você que, se você não for ainda inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, para que sempre que a gente postar um vídeo, você seja avisado pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá. O ponto 2, o tópico diz o seguinte: o nascimento de Sansão e sua formação. Esse ponto 2 aqui, ele tem 3 subtópicos. A gente vai falar sobre cada um deles num tempo hábil aí, para não ficar o vídeo ficar muito grande. Lembrando que a gente está comentando de forma bem informal, tá? Porque a orientação é que você vá à Escola Bíblica Dominical no domingo. Isso aqui é só um aperitivo para você, no caso. Tá bom? Então vamos lá. Nascimento de Sansão e sua formação. O ponto 1 diz assim: o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ou seja, já o primeiro ensino aqui: o anjo do Senhor prometeu e foi cumprida a promessa. Ele nasceu. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Está lá em Juízes 13:24. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. A gente já falou sobre isso no vídeo primeiro, né? Ela era estéril. O milagre executado foi que o anjo apareceu para ela e falou que ela daria à luz um filho. E deu as coordenadas de como ela deveria criar aquele filho. O ponto 2 fala assim: a família de Sansão. Olha que interessante. O menino Sansão, no plano terreno, né, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora ele tivesse, o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Olha o que aconteceu. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. O ponto C. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Isso aqui, tá? A gente pode perceber o seguinte: que o relacionamento entre o esposo e a esposa tinha impacto direto na formação dos filhos. E a gente aprende isso hoje, né? Sem dúvida alguma, a gente aprende que... Eu quero até compartilhar com vocês aqui um livro que eu li chamado o seguinte: As crianças aprendem o que vivenciam. E é notório isso, né? As crianças, elas aprendem o que elas vivenciam diariamente entre os seus pais, no meio da família. As crianças aprendem isso com muita facilidade. E quando a gente fala crianças, a gente fala crianças, adolescentes, jovens, eles aprendem. O comentarista faz um chamado aqui para que, em relação à questão do relacionamento entre marido e mulher, esposa, a gente precisa entender, sim, que o relacionamento dos pais, marido e mulher, vai impactar diretamente na formação dos filhos também. Nós estamos estudando um trimestre que fala sobre relacionamento familiar. E é muito complicado como a gente tem observado o quanto o diabo, o adversário, o nosso adversário, ele tem tentado destruir as famílias, desestabilizar, desestruturar as famílias, querer dar uma nova cara, né, para as famílias, um novo formato,
diante de tantas invenções, ele quer sempre trazer uma artimanha, uma estratégia para minar a estrutura familiar. E se a gente for puxar na memória algumas coisas que nós fazíamos enquanto os meus pais não são vivos mais, mas naquela época, e a gente vê também muitas pessoas que contam, né, que na época de seus pais, as pessoas tinham algumas tradições que não podia se abrir mão, e infelizmente essas coisas vão se perdendo. Coisas que são simples, irmãos, mas que vão se perdendo. O ponto 3 diz assim, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, ou seja, ele seguia o protocolo, tudo aquilo que foi orientado e ensinado pelos seus pais até determinado ponto. Depois, a Bíblia vai mostrar que ele começou a violar esse protocolo, ou seja, essas regras que era imprescindível que ele seguisse, senão consequências viriam. Mas diz assim, mas seus pais fizeram a parte deles, educando segundo a orientação divina recebida. Interessante. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. O que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas, infelizmente, algumas vezes, os filhos escolhem o caminho oposto. Então, eu quero só comentar esse ponto aqui e falar um pouquinho sobre o que aconteceu com Sansão aqui. A gente, na outra parte, a gente vai entrar mais a fundo. Mas é interessante alguns pontos que o comentarista colocou aqui. Ele lembra, né, mais uma vez, sobre essa questão de Sansão ter sido anunciado, ter sido parte de um milagre, porque Deus fez esse milagre para cumprir um propósito seu para com o povo de Israel. Ele queria preparar esse homem para que ele fosse o libertador de Israel e o último juiz, né, em Israel. E Sansão está naquela galeria de honra, né, com Isaac, João Batista e o próprio Jesus, né, chamado e nascido de um milagre da concepção, vamos dizer assim. Agora é interessante lembrar, o comentarista ele faz alguns levantamentos aqui, que diz assim, olha o que ele colocou aqui, os muitos defeitos de Sansão dificilmente podem ser atribuídos aos seus pais, ou até mesmo a Deus. Olha o outro comentário que ele coloca aqui. Cada mãe ou pai atormentado que olha para trás e se pergunta, o que foi que eu fiz? O que foi que eu deixei de fazer? Pode encontrar consolo na história de Sansão. Os pais de Sansão não falharam. Tem dois pontos aqui que eu acho interessante comentar, que é o seguinte, né? Que é interessante comentar que existem coisas que os nossos filhos, depois de adultos, depois de crescido, depois de chegarem à maioridade, que eles farão, que trarão a nós decepção, claro, trarão a nós frustração, porque nós muitas vezes, ou durante muitos anos, se privamos de algumas coisas para poder ensinar os nossos filhos a seguirem um determinado caminho, e depois da fase adulta, eles desvirtuam completamente e preferem seguir um outro caminho. Essa lição aqui, o comentarista
faz a gente lembrar, como pais, que em muitos casos você não tem que se culpar. Se você, abra um parênteses aqui, se você fez o seu papel como pai, orientando, ajudando, educando o seu filho durante o período em que ele estava sob a sua custódia, sob o período de ensinamento, e você cuidou disso, foi zeloso, você não precisa se culpar. Como ele colocou aqui, ó, alguns pais, tá, diante da frustração com os filhos, depois dos filhos já crescidos, eles ficam se perguntando, aonde foi que eu errei? E muitas das vezes ficam se culpando, gente. Esse é um perigo muito grande. Os filhos, depois de adultos, chegarem à maioridade, eles são responsáveis por suas próprias escolhas. Ainda que você, como pai, tenha ensinado, orientado ele, né, durante todo o seu período de criança, adolescente, jovem, e você foi um exímio ensinador, deu exemplo, procurou mostrar, vamos dar exemplo aqui sobre questão moral, honestidade, você não se apoderar daquilo que não é seu, você respeitar o próximo, na medida do possível, quando você puder, você ajudar e não querer se apoderar daquilo que não é seu. Se você orientou o seu filho durante todo um período e depois dele crescido, ele se enveredou por algum outro caminho, você não pode se culpar por conta disso. É uma escolha dele. E a partir dessa escolha dele, depois de adulto, ele que vai ser responsável pelas consequências. Nós escolhemos plantar, tá? E a gente pode ter certeza que no momento certo vai ter um momento da colheita. Não tem como. Então para a gente terminar esse assunto aqui, quando acontece isso, seu filho depois de adulto, ele erra, desvia, nem sempre ou normalmente não é porque os pais falharam. É porque os filhos se deixaram levar por muitas outras questões, e a gente vai entender que hoje, no mundo em que nós vivemos, os nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens, eles são, por todas as áreas, são atacados, são atraídos, tá? Armadilhas são preparadas pelo adversário das nossas almas para desviar a cada um deles em relação aos ensinos que eles receberam dos pais, tá? Como também existe o contrário. Existem filhos que, apesar dos pais, durante o seu período de criança, adolescente, os pais agirem de maneira errada, tá? Serem desvirtuosos, vamos dizer assim, né? Os filhos escolheram, depois que encontraram um caminho correto, eles se espelharam em outras pessoas e eles viraram exemplos. Então, tem aí, né? A cooperação dos pais é muito importante, mas a responsabilidade dos filhos depois de adulto, após as suas escolhas, as consequências, cada filho é que vai responder pelas suas escolhas. Então, a lição que fica a gente não pode ficar se culpando. Se você cooperou, orientou e depois lá na frente o seu filho começou a se desvirtuar, certamente, né, ele começou a se enveredar com companhias, muitas das vezes, que contribuíram, que levaram, né, ele diretamente para um caminho torto, a provar dos prazeres do mundo. E a Bíblia tem algumas orientações em relação a isso que a gente precisa passar para os nossos filhos. É dizer para ele, olha, meu filho, se você andar com sábios, como diz Provérbios, anda com sábios e serás sábio. Mas o companheiro do tolo será afligido. Existem orientações, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele falou, ó, as más conversações, ou seja, aqueles bate-papos, essas coisas ruins, dependendo de com quem você conversa, você vai ser influenciado diretamente.
As más conversações corrompem os bons costumes. Dependendo com quem você anda, você vai começar a ser moldado de acordo com o que aquela pessoa pensa, fala, age. Então isso é muito sério. A gente precisa orientar os nossos filhos em relação a isso, né? Mas a gente precisa ficar em paz, porque depois que eles chegam a uma certa idade, as decisões, a gente não vai poder tomar decisão no lugar dele. Ele que vai tomar a decisão e ele vai ser responsável pela decisão que ele tomar. Então é importante a gente se ligar nisso, ficar atento para não ficar sofrendo, ok? E ficar se culpando, que é aí que está o ponto, de você ficar se culpando, tá? A ponto de dizer, o meu filho está assim ou assado por culpa minha. Não, não, não. Chegou a fase adulta, você pode até ter falhado em algum momento, porque não vamos ser hipócritas aqui, né? São muitos os pais que falham realmente nessa orientação em relação aos caminhos do Senhor. São muitos, a gente não pode negar isso, né? Mas você não pode se culpar efetivamente depois do filho adulto por decisões equivocadas, por caminhos tortuosos que ele decidiu seguir, tá? Se você, apesar de todo um contexto ruim, circunstâncias ruins, de deploração sexual, moral, política, econômica, corrupção, tudo atingindo o mundo, o país, né, o nosso Brasil como um todo, não é por conta das circunstâncias que eu vou pura e simplesmente me deixar levar por essas situações. Não é porque o camarada é corrupto, rouba na cara dura, que eu vou me achar no direito de fazer isso também. Por quê? Porque a escolha vai ser minha e a consequência em relação a essa escolha vai ser minha. Assim também acontece em relação aos nossos filhos. Então, esse ponto vem falar sobre o nascimento de Sansão e sua formação. Como os pais contribuíram, foram orientados, mas chegou um determinado momento que Sansão resolveu tomar as próprias decisões e a gente vai ver na última parte da lição o que culminou, né? Aonde ele acabou por conta dessas decisões que ele tomou. E que é importante lembrar que foram decisões que foram gradativas, né? A coisa começou de um jeito e ela foi crescendo. A gente vai ver no nosso próximo vídeo, querendo Deus. Então, espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.